Agora, puxando essa aba aí da proporcionalidade, né, Kawaguchi, muito se questiona em relação a isso, por quê? Se coloca, por exemplo, a estrutura que o Hamas teria em termos de pessoas e de armamentos, cerca de 35 a 40 mil pessoas, enquanto Israel teria um exército de 350 a 400 mil pessoas, fora aqueles que eles estão chamando também de reservistas, que vão se juntando porque eles são um povo muito unido e até nessa questão que envolve a guerra, as pessoas estão dispostas a participar e a auxiliar de alguma forma. E aí o que muitos questionam é, se Israel entrar com todo o seu poderio na faixa de Gaza, ele vai provocar uma terra arrasada ali. Por outro lado, o que os israelenses questionam, em várias das conversas que eu tive com eles ao longo dessas últimas semanas, é que Israel está sendo encurralado numa questão de proporcionalidade, enquanto os terroristas invadiram o território, assassinaram pessoas, levaram reféns, não liberam corpos, porque para os judeus também é importante que eles tenham os corpos para serem velados, que essas pessoas sejam sepultadas. Como é que fica essa questão? Eu acho que a doutora Samantha colocou muito bem que é diferente. Por exemplo, você vai fazer uma resolução da ONU e você vai colocar, nós urgimos que sejam libertados os reféns imediatamente. O Hamas vai dar gargalhadas, né, daquela resolução. Aquilo se aplica a um Estado democrático. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um Estado democrático, que é Israel, e a gente está falando de um Estado autoritário. O Hamas, ele exerce o poder dentro da faixa de Gaza desde 2006, quando teve a última eleição legislativa, que é uma eleição assim, que não dá para a gente dizer com certeza legítima, que ela foi totalmente legítima ou justa, mas é um autoritarismo, é um totalitarismo. Se você fala lá dentro da faixa de Gaza, não, eu acho que é melhor não atacar Israel, provavelmente você vai ser morto. É isso que acontece em regimes totalitários. Então, essas regras de boa convivência de direito internacional, elas se aplicam só a um lado. Então, isso é diferente, por exemplo, de uma guerra da Ucrânia. Você está tendo ali na guerra da Ucrânia, é uma guerra de alta intensidade, com dezenas de milhares de combatentes atacando de cada lado. É uma guerra que você já tem aí mais de 200 mil mortos. Em intensidade, ela é extremamente maior e mais intensa que a guerra de Israel. Só que a guerra de Israel tem não que a guerra da Ucrânia não tenha, mas ela tem um componente midiático que é muito forte. A gente está há 20 anos aí, pelo menos, ouvindo sobre conflitos no Oriente Médio. Então, muito dessa guerra, a importância do que acontece no campo de batalha talvez seja mais importante do que acontece no campo de batalha, é o que acontece no campo do debate midiático, ou seja, como que você vai influenciar a população. Então, o que a gente está vendo nessa guerra, a gente não está vendo dois exércitos massivos se chocarem. A gente está vendo um exército muito grande tentando acabar com um grupo terrorista, com um exército regular contra um exército irregular que se esconde nas cidades. E a grande guerra, talvez ela não seja nas ruas da faixa de Gaza, mas sim enquanto Israel vai tentar aumentar a sua liberdade de ação do seu exército, falar, nós sofremos um ataque do porte do 11 de setembro, para que ele tenha mais liberdade de ação no campo de batalha. E o Hamas vai fazer o contrário, vai falar, não, eles estão cometendo crimes de guerra, eles estão... Isso, a gente lembra que o Hamas fala muita mentira, mas eles estão aqui matando civis deliberadamente, que não é isso que Israel faz. Mas ele vai tentar criar essa narrativa para diminuir a liberdade de ação do exército israelense. Então a guerra o exército israelense terá liberdade para usar o seu poderio ou não terá liberdade para usar o seu poderio. Aí que está a guerra. O Renato e a Samantha levantaram a mão. Renato, por favor. Evandro, você tocou num ponto interessante que é sobre a mobilização do próprio povo em Israel, tanto se colocando ali no exército, se voluntariando. Gente voltando para o país. Pois é, e é uma situação hoje, né, felizmente, diferente da que a gente via no início, porque o Benjamin Netanyahu enfrentava diversos protestos em Israel por causa de uma mudança, de uma reforma que ele queria fazer no Poder Judiciário, com pessoas dizendo que, olha, se eu for convocado a entrar nessa guerra, a participar como reservista, eu não vou,
participar, porque o Benjamin Netanyahu quer fazer essas mudanças das quais eu não concordo. Felizmente isso eu vejo que foi uma mácula que ficou um pouco para trás. E também olhando por essa perspectiva dos indivíduos ali à frente dos seus governos, eu vejo também que o Biden enfrenta uma dificuldade muito grande nesse apoio que ele dá a Israel, porque ele vive um contexto hoje em que os Estados Unidos apoia com centenas de bilhões de dólares a Ucrânia em sua resistência contra a invasão russa, e também agora ele pede mais um empréstimo ao Congresso na casa de dezenas de bilhões de dólares para suportar Israel nesse momento. Então, os Estados Unidos, de alguma maneira, fica sobrecarregado. Tanto que a gente vê a oposição, os republicanos... É irônico falar. Aliás, até oposição dentro do próprio Partido Democrata, né? Como o Robert Kennedy Jr., que está também lá disputando as prévias, falando, olha... não acredito que os Estados Unidos têm de financiar essas resistências por aí. Isso, no final das contas, não vai resultar em alguma coisa, como no caso da Ucrânia, por exemplo, que vive uma batalha de um exército muito menor contra um dos maiores poderios militares do mundo, que é a Rússia. Então, isso começa também a criar instabilidade política para esses agentes. Samantha. Eu acho interessante o que ele colocou da questão da guerra midiática. E o Hamas, ele se aproveita muito disso. Até a soltura desses reféns, eles estão soltando reféns que estão bem de saúde. A pergunta é, todos estão nessa situação? E eles apontam que são pessoas que estão sendo libertadas por questões humanitárias. Ou seja, nós estamos cuidando bem desses reféns. Ou seja, tem todo um jogo para colocar Israel numa situação difícil. Até uma possível invasão por terra de Israel vai ter um complicador, porque a gente sabe que o Hamas fez milhares de túneis ali. Isso vai dificultar muito o combate. Ele pode usar como escudo humano os próprios reféns e falar, olha, quem matou os reféns foi o Israel quando invadiu. Ou seja, há uma destruição da imagem de Israel. O terrorismo, ele é muito complexo porque ele não tem limites. Ele viola qualquer regra, é a barbárie, é a ausência da civilização. E é isso que choca a humanidade. Como é que a gente está, né, em 2023 e se vê diante de uma barbárie e a Organização das Nações Unidas sem condições de dar uma resposta à altura e imediata como seria necessário. Eu quero aproveitar que a Samantha tocou... Pode É um absurdo tanto que eles nem chamam de reféns. Eles falam, não, são os nossos convidados. É um absurdo isso. É completamente... É uma captura da agenda, né? Tem também uma perspectiva, só para fazer um adendo, de sempre aparecer com algo mais chocante. Né? Então, antes a gente via naquelas decapitações que eram colocadas na internet pelo Estado Islâmico, hoje o Hamas está fazendo a mesma coisa. Né? Tem notícias assim... Porque um lado é obrigado a seguir regras porque é um Estado constituído democrático. Exatamente, que é o ponto inicial. A sua própria sociedade, porque o Benjamin Netanyahu ele não seria responsabilizado só num tribunal internacional. Como é um país democrático, a própria justiça israelense seria enquadrada a fazer uma avaliação sobre atos ou decisões que ele tomou ou generais israelenses, né? Agora, o Hamas ninguém julga os seus integrantes, né? Você entende que eles não têm regras a seguir, né? E essa questão dos reféns é interessante, como ela está se prolongando, porque no primeiro momento parecia para nós que ia ser só troca de prisioneiros. Eles vão pegar esses reféns, trocar lá por alguns prisioneiros do Hamas que estão nos poder de Israel. Em poder de Israel, e não era nada daquilo. Eles não estão nem ligando para esses, eles estão usando como uma das armas de guerra, né? E o interessante é que o terrorismo... É na casa dos milhares, né? São milhares. Israel e os reféns são na casa das centenas. Uma desproporção. Eles têm falado em cerca de 250 reféns.